mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor, não pregamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas obras maravilhosas? E então ele dirá: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Veja, você pode ir à igreja, pode ser uma pessoa boa, e talvez nunca realmente conhecer a Cristo. Conheço muitas pessoas que vivem vidas morais e são agnósticas ou até ateias. Chega um ponto, um momento em algum lugar, em que você deve receber Cristo em seu coração. Paulo se gloriava na cruz porque ela expressa a profundidade do pecado, porque mostra o amor de Deus, porque é o único caminho para a salvação. E por fim, porque ele sabia que a cruz trazia uma nova dinâmica para a vida. Uma vez que você esteve na cruz, você nunca mais será o mesmo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, diz a Escritura. Você nunca será o mesmo depois que vier a Cristo. Lembro-me da noite em que vim a Cristo. Eu estava com cerca de 300 ou 400 outras pessoas e fiz meu compromisso com Cristo. E enquanto estava ali, senti-me um tolo. Pensei em me virar e voltar. Uma mulher ao meu lado estava chorando e eu não tinha lágrimas. Não sentia nenhuma emoção, exceto o medo de estar em pé diante de tantas pessoas. Mas fui para casa naquela noite e lembro-me de que era uma noite de luar. Vivíamos em uma fazenda e eu olhei através do campo e da floresta e soube que algo tinha acontecido comigo naquela noite. No dia seguinte, se você tivesse me perguntado o que havia acontecido comigo, eu não saberia explicar. Agora eu sei. Aquele primeiro passo foi tão fraco, e minha fé era tão fraca, e eu tinha tantas dúvidas. Mas, que coisa incrível! A transformação que começou a agir em minha vida ao longo do tempo foi tremenda. E ainda está agindo, ainda está crescendo, e eu ainda estou aprendendo. E fica melhor a cada dia. E em quinto lugar, é uma motivação para o serviço. Uma motivação para o serviço. Você viu a Madre Teresa recebendo aquele prêmio? E então ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Martin Luther King recebeu o Prêmio Nobel da Paz. E ao perguntarem a ele sobre isso, ele disse que era fruto da pregação evangélica de seu pai. Eu conhecia seu pai e conheci Martin Luther King, é claro. E seu pai sempre pregou o evangelho e acreditava na cruz, assim como Martin Luther King Jr. Você conhece a Cristo? A cruz é uma motivação para o serviço. O que motiva você? A sair e ajudar os famintos, os pobres e os oprimidos? Meu filho passa boa parte do seu tempo no terceiro mundo, ajudando os pobres e os necessitados, indo a pequenos dispensários e hospitais, enviando médicos para ajudar essas pessoas. Ele estava em um desses barcos no Mar da China, ajudando a resgatar refugiados há alguns anos. O que o motiva? Por que ele vai para algum lugar na África, ou para a Nova Guiné, ou percorre a Índia ou Bangladesh, ou alguns desses lugares para tentar ajudar? Porque ele ama a Cristo. É Cristo que o motiva. O que motiva você? Ou você sequer tem alguma motivação para ajudar os outros? Paulo se gloriava na cruz porque sabia que ela garantia uma vida futura. A cruz foi seguida pela ressurreição, pois Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. E a Escritura nos diz, em um grandioso hino no livro de Apocalipse, capítulo 5, e cantaram um novo cântico dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação, e para nosso Deus fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Que futuro glorioso temos por causa da cruz. Alguns de vocês estão assistindo pela televisão. Pegue o telefone, ligue para o número que está aí agora, fale com a pessoa e conte sua necessidade.
Compartilhe com ela e ela falará com você. Você pode encontrar a Cristo hoje à noite, ou encontrar ajuda para seu problema ou sua necessidade, seja qual for. Agora, qual foi a atitude da multidão que estava lá naquele dia? Cristo morrendo na cruz. Primeiro havia a atitude de apatia. Sentados, eles o observavam ali. Isso é indiferença. Muitos estão aqui esta noite completamente indiferentes ao que estou dizendo e ao Evangelho. As zombarias, os abusos e as atrocidades daquela antiga multidão pagã foram menos dolorosas para Cristo do que ver, ao longo de todos esses anos, a indiferença que persiste. Aqui na Nova Inglaterra, não há lugar no mundo que tenha recebido mais do Evangelho ao longo de sua história do que vocês. Quantos hoje são indiferentes? A quem muito é dado, muito será exigido. Entenda que será exigido mais de você, que tem tido o Evangelho por tantos anos, com tantas Bíblias, tantas igrejas, e agora com a televisão e o rádio, do que das pessoas na China ou em outros países onde o Evangelho não é tão livremente disponível quanto temos hoje. Depois, há a atitude do cético e do cínico. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Há céticos aqui esta noite. Eu